Hoje eu vou falar sobre o filme A Odisseia. Bom, é um filme de 3 horas, uma história de quase 3.000 anos, e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais longo, então aproveita, já deixa o like, peço que se inscreva no canal caso não seja inscrito, que compartilhe com seus amigos e familiares, enfim, interajam com o canal porque é muito importante. Durante 10 anos, Odisseu lutou na Guerra de Troia. Depois, passou outros 10 tentando voltar para casa. Enfrentou tempestades, gigantes, feiticeiras, monstros marinhos, o canto das sereias e até o mundo dos mortos. Perdeu todos os seus companheiros. Esqueceu quem era. Chamou a si mesmo de ninguém. E quando finalmente chegou a Ítaca, precisou entrar em sua própria casa disfarçado de mendigo. Tudo isso nos leva a uma pergunta estranha, mas talvez inevitável. Odisseu realmente voltou vivo? Não estou perguntando apenas se seu corpo sobreviveu à guerra. Estou perguntando se o homem que chegou a Ítaca ainda pertencia verdadeiramente ao mundo dos vivos. Porque talvez a Odisseia não seja apenas a história de um homem tentando voltar para casa. Talvez seja a história de alguém tentando descobrir se ainda existe uma casa para a qual possa voltar e se ainda existe dentro dele o homem que um dia partiu. Antes de se tornar um grande espetáculo cinematográfico, a Odisseia já atravessava quase 3.000 anos da história humana. O poema é atribuído a Homero e provavelmente adquiriu sua forma conhecida na Grécia Antiga, por volta dos séculos 8 ou 7 a.C. Mas ele não nasceu como um livro destinado à leitura silenciosa. A história era cantada ou recitada. Circulava por meio de poetas que guardavam na memória episódios, fórmulas, personagens e acontecimentos transmitidos por gerações. Isso significa que a Odisseia não surgiu apenas da imaginação isolada de um autor. Ela é também resultado de uma longa memória coletiva. Os gregos se reuniam para ouvir histórias de guerras, reis, deuses, monstros, famílias destruídas e homens tentando voltar para casa. Era entretenimento, mas não apenas isso. Era também uma maneira de transmitir valores, preservar a memória de um passado comum, ensinar os jovens e refletir sobre poder, guerra, religião, hospitalidade, família e destino. Talvez fosse ao mesmo tempo aquilo que hoje encontramos no cinema, na literatura, na escola, na religião e na memória histórica. E é justamente por isso que Odisseu não foi construído como um homem comum. Ele precisava carregar as qualidades, os desejos e as contradições de uma sociedade inteira. Antes de ser o grande viajante, Odisseu era um homem que não queria viajar. Ele não desejava abandonar Penélope e Telêmaco ainda criança, para lutar em Troia. Segundo a tradição, Odisseu tentou fingir que havia enlouquecido para não participar da guerra. Passou a arar a terra de forma absurda, tentando convencer os outros reis que já não possuía condições de combater. Mas a mentira foi descoberta. Telêmaco foi colocado diante do arado. Odisseu desviou para não atingir o filho e, com esse gesto, revelou que estava lúcido e foi obrigado a partir. Há algo profundamente simbólico nesse episódio. Odisseu vai para a guerra porque seu filho é colocado em perigo. E muitos anos depois precisa voltar porque esse mesmo filho novamente corre risco de morrer. Durante sua ausência, os pretendentes ocupam o palácio de Ítaca, consomem os bens da família, pressionam Penélope para que escolha um novo marido e planejam eliminar Telêmaco, o herdeiro legítimo. A história forma um círculo. Odisseu parte para salvar o filho e precisa regressar para salvá-lo outra vez. Mas entre esses dois momentos existe uma guerra capaz de destruir tudo aquilo que ele era. Odisseu não é o guerreiro mais forte entre os gregos. Aquiles é mais poderoso. Ájax é fisicamente superior. Agamenon comanda um exército maior. Mas Odisseu possui algo que nenhum deles reúne da mesma maneira:
Ele é guerreiro, estrategista, diplomata, orador, político e mestre do disfarce. Sua principal arma não é a espada, é a inteligência. E é justamente por meio dela que os gregos vencem a guerra de Troia. Depois de anos de combate sem conseguir atravessar as muralhas da cidade, Odisseu concebe a estratégia do cavalo de madeira. Os gregos fingem abandonar a guerra, deixam o cavalo com uma aparente oferenda. Os troianos o levam para dentro da cidade. Durante a noite, os soldados escondidos em seu interior saem, abrem os portões e permitem a invasão. A estratégia é brilhante, mas existe nela uma profunda ambiguidade moral. Odisseu transforma um presente em armadilha. Utiliza a confiança como arma. Converte um símbolo sagrado em instrumento de massacre. A inteligência que salva os gregos é também aquilo que possibilita a destruição de Troia. E talvez toda a viagem posterior comece exatamente aí. Não apenas porque os deuses teriam se irritado com os abusos cometidos durante o saque, mas porque, depois de utilizar a mentira para destruir uma cidade, Odisseu passa a viver num mundo em que já não pode confiar em aparências, palavras, promessas ou identidades. Ele vence a guerra criando uma ficção. Depois disso, precisa criar ficções continuamente para sobreviver. Mente sobre o seu nome, inventa histórias sobre sua origem, disfarça-se, esconde intenções, transforma sua identidade numa ferramenta. A pergunta então não é apenas se Odisseu é inteligente, é se sua maior qualidade também não se converteu em sua condenação. A guerra dura 10 anos. Quando termina, Odisseu deveria voltar para casa, mas ele não consegue. Esse impedimento pode ser explicado pela ira de Poseidon, pelas escolhas erradas de seus homens e pelo próprio orgulho de Odisseu. Mas também pode ser compreendido de maneira mais profunda. Talvez ele não consiga voltar porque o homem que partiu já não existe. Troia matou alguma coisa dentro dele, e toda viagem passa a ocorrer num espaço intermediário. Odisseu já não pertence ao campo de batalha, mas também ainda não pertence a Ítaca. Ele deixou de ser apenas guerreiro, mas ainda não voltou a ser marido, pai e rei. O mar é o espaço entre essas duas identidades, um lugar sem raízes, sem fronteiras estáveis, sem domínio humano. É nesse espaço que Odisseu perde seus companheiros, seu poder, suas certezas e até seu nome. Ele atravessa ilhas que parecem existir fora do tempo. Encontra criaturas que não pertencem inteiramente ao mundo humano. É amado por deusas, perseguido por deuses, fala com mortos, sobrevive a experiências que nenhum homem comum deveria atravessar, e pouco a pouco transforma-se numa espécie de fantasma de si mesmo. Muitas das criaturas presentes em A Odisseia provavelmente não foram inventadas do zero por Homero. Histórias sobre gigantes, feiticeiras, monstros marítimos, ilhas encantadas, seres cujo canto levava os homens à morte, já circulavam em antigas tradições orais. Essas narrativas podiam nascer de perigos reais da navegação, do contato com povos desconhecidos, de fenômenos naturais ou simplesmente do medo diante daquilo que existia além do mundo conhecido. A genialidade de A Odisseia não está necessariamente em criar cada criatura. Está em colocar todas elas no caminho do mesmo homem. E ao reuni-las numa única viagem, o poema transforma antigos monstros em etapas de uma experiência humana. Eles existem no mundo do mito, mas também revelam alguma coisa sobre Odisseu. Não precisamos escolher entre as duas interpretações. Os monstros podem ser reais dentro da história e ao mesmo tempo expressar os conflitos de quem os enfrenta. Um dos primeiros perigos da viagem não é um monstro, é uma planta. Na terra dos lotófagos,
Alguns companheiros de Odisseu comem a flor de lótus. Depois disso, deixam de desejar o retorno. Não se tornam violentos, não adoecem, não parecem sofrer, simplesmente esquecem Ítaca. Esquecem a casa. Esquecem porque deveriam continuar viajando. Esse talvez seja um dos episódios mais importantes de toda a obra, porque apresenta uma forma de morte que não depende da destruição do corpo. O homem continua respirando, mas perde a direção. Não sabe mais para onde voltar. Não se lembra daquilo que dava sentido ao caminho. Talvez perder o sentido da vida não seja necessariamente morrer. Talvez seja esquecer aquilo pelo qual valia a pena continuar vivo. Por isso, Odisseu precisa arrastar os seus homens de volta ao navio. Ele não os salva apenas de uma planta, salva-os do abandono de si mesmos. Também é possível imaginar uma leitura mais ousada. E se parte das experiências fantásticas da viagem estivesse ligada a um estado alterado de consciência? E se o Lótus simbolizasse uma mente tentando escapar das lembranças de Troia? Não há base para afirmar que toda a saga seja literalmente uma alucinação, mas o poema permite enxergar o esquecimento como uma grande tentação. Odisseu não precisa apenas sobreviver aos monstros, precisa sobreviver ao desejo de não lembrar. Na ilha dos Ciclopes, Odisseu e seus homens entram na caverna de Polifemo. Esperam receber hospitalidade, mas o gigante os aprisiona e começa a devorá-los. Odisseu prepara sua fuga, oferece vinho ao Ciclope, quando Polifemo pergunta seu nome e ele responde: ninguém. Depois de embriagá-lo, Odisseu e seus homens perfuram seu único olho. Polifemo grita por ajuda. Quando os outros Ciclopes perguntam quem está atacando, ele responde: ninguém está me matando, e ninguém vem socorrê-lo. O plano funciona. Odisseu sobrevive porque abandona temporariamente seu nome. Para continuar vivo, precisa deixar de ser Odisseu. Precisa ser ninguém. Mas quando já está seguro no navio, comete seu grande erro. Grita seu verdadeiro nome para o Ciclope. Quer que Polifemo saiba quem o derrotou. Quer que sua vitória seja reconhecida. É esse gesto que permite ao gigante pedir vingança a Poseidon. Sua inteligência o salva, mas o seu orgulho o denuncia. Há uma contradição fundamental nesse episódio. Odisseu só consegue escapar quando aceita não ser ninguém, mas ainda não suporta viver sem ser reconhecido. A viagem será, em grande parte, o aprendizado dessa humildade. Circe transforma os companheiros de Odisseu em porcos. Dentro do universo mítico, isso acontece por meio de encantamento. Mas a imagem também permite uma leitura mais perturbadora. O que a guerra já havia feito com aqueles homens? Eles passaram 10 anos cercando uma cidade, mataram, saquearam, obedeceram a ordens, foram ensinados a agir por força, fome, medo e instinto. Quando Circe os transforma em animais, talvez apenas torne visível algo que a guerra já havia produzido dentro deles. A monstruosidade não estaria apenas na feiticeira, também estaria nos homens. Com a ajuda de Hermes, Odisseu resiste ao encantamento e consegue recuperar seus companheiros, mas permanece com Circe durante 1 ano. Outra vez, o retorno é adiado. Não apenas por uma força externa, mas porque existe sempre alguma coisa sedutora tentando convencê-lo a permanecer fora do tempo. As sereias não oferecem apenas prazer. Seu canto promete conhecimento. Elas sabem quem é Odisseu. Sabem o que aconteceu em Troia. Sabem aquilo que os homens desejam ouvir sobre si mesmos. Odisseu ordena que seus companheiros tapem os ouvidos com cera, mas ele próprio deseja escutar. Pede para ser amarrado ao mastro do navio. Quer aproximar-se do perigo sem ser destruído por ele.
Esse episódio mostra que Odisseu não deseja apenas viver, também deseja saber. Deseja ouvir sua própria história. Talvez queira compreender aquilo que aconteceu em Troia. Talvez queira confirmar sua fama. Ou escutar uma versão de si mesmo capaz de dar sentido à guerra. Mas precisa ser amarrado, porque há conhecimentos que não libertam. Há narrativas sobre nós mesmos que podem nos aprisionar. Odisseu sobrevive porque reconhece antecipadamente que sua vontade não será suficiente. Cria limites contra o próprio desejo. Essa é uma forma de inteligência mais madura do que aquela demonstrada diante do Ciclope. Ele não confia plenamente em si mesmo, por isso consegue continuar. Em determinado momento, Odisseu precisa conduzir o navio entre dois monstros. De um lado, Caríbides, capaz de engolir toda a embarcação. Do outro, Sila, que inevitavelmente devorará alguns homens. Não existe passagem segura, nem solução perfeita. Odisseu precisa escolher uma perda menor para evitar a destruição total. Esse episódio mostra uma dimensão cruel da liderança. Às vezes, o líder não escolhe entre o bem e o mal, mas entre duas formas de tragédia. Para salvar muitos, aceita a morte de alguns. Talvez esse seja também um eco da guerra. Odisseu é conhecido como o grande estrategista, mas toda estratégia militar contém cálculos sobre quem poderá ser sacrificado. Sila e Carídides transformam esse cálculo numa imagem monstruosa. O verdadeiro monstro talvez não seja apenas a criatura que devora homens, mas a obrigação de decidir quais homens serão devorados. Calypso mantém Odisseu em sua ilha durante anos. Ela o deseja. Lhe oferece uma existência distante da guerra, da velhice e da morte. Em algumas leituras, pode oferecer até mesmo a imortalidade. Mas Odisseu continua desejando Ítaca. Isso é profundamente significativo. Ítaca é pequena. Penélope é mortal. Telêmaco envelheceu sem o pai. A casa pode ter sido tomada. O reino pode já não reconhecê-lo. E ainda assim, ele prefere essa vida imperfeita a uma eternidade fora de si. Calypso oferece duração infinita, mas não oferece pertencimento. Odisseu escolhe aquilo que termina. Escolhe a mulher mortal e também o filho mortal, a casa que pode ser perdida. Escolhe envelhecer. Talvez o poema esteja dizendo que viver não é apenas continuar existindo. Uma existência sem vínculos, sem memória e sem direção pode durar para sempre, e ainda assim não ser verdadeiramente uma vida. Em determinado momento, Odisseu precisa descer ao mundo dos mortos. É instruído a procurar o profeta Tiresias, que poderá orientá-lo sobre o retorno. Odisseu realiza um ritual, oferece sangue aos mortos. As almas se aproximam. Ele conversa com pessoas que conheceu em vida. Encontra sua mãe. Descobre que ela morreu durante sua ausência. Tenta abraçá-la, mas seus braços atravessam sua imagem. Depois de enfrentar gigantes, tempestades e feiticeiras, Odisseu encontra algo contra o qual sua força e inteligência não possuem qualquer poder. Ele também encontra Agamenon. O grande comandante conseguiu retornar para casa, mas foi assassinado. Seu encontro serve como advertência. Voltar não significa necessariamente estar salvo. Odisseu ainda precisará desconfiar do que encontrará em Ítaca. Também encontra Aquiles. Na guerra, Aquiles representava o ideal do guerreiro perfeito. Escolheu uma vida breve e gloriosa em vez de uma existência longa e anônima. Mas, entre os mortos, afirma que preferiria servir como trabalhador pobre no mundo dos vivos a reinar sobre todas as sombras. Esse encontro modifica profundamente o sentido do heroísmo. A glória não compensa a morte.
Ser lembrado não é o mesmo que viver. Aquiles conquistou a eternidade do nome. Odisseu, ao contrário, aceita a humilhação, o anonimato e o sofrimento para retornar à vida comum. Ele procura entre os mortos o caminho para casa, mas encontra algo ainda maior. Encontra uma resposta sobre o valor da própria vida. Por que tudo isso acontece justamente com Odisseu? Essa talvez seja a pergunta mais difícil. Por que ele reúne força, inteligência, habilidade política, eloquência e capacidade estratégica? Por que Atena o protege? Por que consegue conversar com deuses e mortos? Por que todos os companheiros desaparecem enquanto ele continua? A resposta não parece ser simplesmente que Odisseu seja o melhor homem. Ele mente, manipula, sente orgulho, participa da destruição de Troia, comete erros que custam vidas. Também não é o mais forte nem o mais poderoso. O que o diferencia é outra coisa. Odisseu consegue transformar-se. Pode ser rei e mendigo, guerreiro e suplicante, comandante e náufrago, homem admirado e homem humilhado. Pode declarar o seu nome e também escondê-lo. Pode agir com violência e permanecer imóvel. Enganar e ser enganado. Ele é chamado de homem de muitos caminhos, de muitos recursos e muitas formas. Sua principal capacidade não é apenas a inteligência, mas a adaptação. Aqueles não conseguem abandonar sua grandeza. Odisseu consegue aceitar parecer pequeno. Agamenon não consegue prever a armadilha dentro da própria casa. Odisseu volta disfarçado e observa antes de agir. Seus companheiros cedem à fome, à curiosidade e ao medo. Odisseu também sente tudo isso, mas aprende progressivamente a suportar. Ele sobrevive porque consegue dobrar-se sem se romper completamente. Mas há um preço. Quanto mais assume diferentes identidades, mais difícil se torna saber onde está o verdadeiro Odisseu. Talvez por isso precise voltar, não apenas para recuperar o reino, mas para descobrir se ainda existe alguém capaz de reconhecê-lo. Quando Odisseu finalmente chega a Ítaca, não se apresenta como rei. Atena o transforma em mendigo. Ele entra em sua própria terra como estrangeiro. Ninguém sabe quem ele é. Esse retorno é muito estranho. Depois de 20 anos tentando voltar, Odisseu precisa esconder que voltou. Mas isso permite que observe a realidade. Descobre quem permaneceu fiel, quem traiu sua casa, quem respeita o estrangeiro e quem abusa ao fraco. Os pretendentes ocupam o palácio como hóspedes, mas agem como invasores. Consomem os bens de Odisseu, humilham Telêmaco, pressionam Penélope, planejam assassinatos. A violação da hospitalidade aparece novamente. Odisseu utilizou a confiança dos troianos para entrar em sua cidade. Agora, encontra homens que utilizam a hospitalidade de sua casa para tomá-la por dentro. Aquilo que aconteceu em Troia retorna a Ítaca. A violência empregada contra o inimigo encontra um caminho de volta para casa. O retorno de Odisseu não acontece de uma só vez. Sua identidade é recuperada por fragmentos. Seu velho cão Argus reconhece-o. Depois de esperar durante anos, o animal vê o dono e morre. Euricleia reconhece uma cicatriz em seu corpo. Telêmaco reconhece o pai. Penélope, contudo, permanece desconfiada, e sua desconfiança é perfeitamente justificável. Odisseu é um homem de mentiras, máscaras e histórias inventadas. Como acreditar que aquele mendigo é realmente seu marido? Penélope cria um teste e Odisseu passa. O homem de muitos caminhos só consegue provar quem é por meio de uma memória compartilhada.
E talvez ninguém consiga voltar verdadeiramente à vida sem ser reconhecido por alguém que ainda conserve a lembrança de quem fomos. Mas Odisseu estava realmente vivo? Literalmente dentro do poema, sim. Odisseu está vivo. Sente fome, dorme, é ferido, deseja, envelhece, luta, conversa com outros seres humanos, atravessa o mundo dos mortos e retorna. Não há no poema uma revelação de que ele morreu em Troia e passou toda a história como espírito. Mas a pergunta continua válida em outro sentido. Por que estar biologicamente vivo não é a mesma coisa que sentir-se pertencente à vida? Odisseu passou 20 anos afastado daquilo que definia sua existência. Perdeu seus homens, a mãe, perdeu o lugar de pai e o papel de marido. Também o reino e o nome. Em muitos momentos perdeu até mesmo o controle sobre o próprio destino. Talvez toda a viagem seja uma tentativa de recuperar aquilo que a guerra matou dentro dele. Troia destruiu o homem que partiu. O mar suspendeu sua identidade. Ítaca lhe oferece a possibilidade de renascer. Não como o mesmo homem, isso seria impossível, mas como alguém capaz de ser novamente reconhecido. Quase todas as etapas da jornada oferecem a Odisseu uma forma diferente de abandonar a vida. O Lótus oferece o esquecimento. Circe oferece a redução ao instinto. As sereias oferecem um conhecimento que destrói quem o escuta. Calypso oferece a eternidade sem pertencimento. O mundo dos mortos oferece a glória sem vida. O mar oferece a desistência. Odisseu atravessa tudo isso porque continua escolhendo uma existência limitada, imperfeita e mortal. Ele não deseja apenas sobreviver, deseja voltar para alguém. Isso talvez seja fundamental. A vida no poema não possui sentido porque seja justa. Muitos homens bons morrem, muitos culpados sobrevivem. Os deuses são parciais. O sofrimento não é distribuído de maneira equilibrada. A vida também não tem sentido porque conseguimos controlar tudo. Odisseu é um grande estrategista e passa quase toda a viagem sem controlar o próprio destino. O sentido surge da direção. Ítaca é aquilo para o qual ele continua voltando sua vontade. Não porque seja perfeita, mas porque contém seus vínculos, sua história, sua família, seu nome. A obra não pergunta apenas como sobreviver, pergunta o que precisamos preservar dentro de nós para que a sobrevivência ainda possa ser chamada de vida. Ao adaptar a Odisseia para o cinema, Christopher Nolan não lida apenas com uma sequência de aventuras mitológicas, mas com uma obra que permaneceu aberta durante quase 3.000 anos. Na tradição oral, cada ouvinte imaginava Polifemo, Circe, as sereias, o mundo dos mortos e as tempestades. O cinema precisa dar corpo a tudo isso. Precisa escolher rostos, lugares, sons, dimensões, transformar deuses e monstros em imagens concretas. E toda adaptação faz escolhas. Alguns episódios precisam ser condensados. Personagens podem ganhar maior ou menor importância. O fantástico pode ser tratado como realidade objetiva, experiência psicológica, ou como uma mistura das duas coisas. Por isso, talvez a pergunta mais interessante não seja apenas: o filme foi fiel ao poema? Mas o que o cinema decidiu tornar visível? Também, o que se perde quando o mito, antes aberto à imaginação, recebe uma forma definitiva na tela? Um filme não substituiu o poema, ele criou uma nova leitura. E talvez a grande força da adaptação esteja justamente nos fazer retornar a uma história que imaginávamos conhecer. Os monstros estavam fora ou dentro de Odisseu? Podemos imaginar Polifemo como uma criatura real dentro do universo mítico.
mas também como a brutalidade diante da qual a inteligência precisa sobreviver. Circe pode realmente transformar homens em animais, mas também pode revelar aquilo que os soldados se tornaram durante a guerra. As sereias podem existir fisicamente, mas também representar a sedução da fama, do conhecimento e das histórias que contamos sobre nós mesmos. Poseidon pode ser um deus enfurecido, mas também a força da culpa que impede Odisseu de encontrar paz. O mundo dos mortos pode ser um lugar concreto dentro do mito, mas também o espaço interior em que um sobrevivente reencontra aqueles que não voltaram. Uma interpretação não elimina a outra. O mito é poderoso porque permite que o monstro exista simultaneamente no mar e dentro do homem. Talvez os deuses não tenham simplesmente salvado Odisseu. Talvez o tenham condenado a sobreviver. Todos os seus companheiros desaparecem. Ele permanece. Precisa lembrar daquilo que os outros já não podem contar. Precisa olhar para a mãe morta, ouvir Aquiles lamentar a própria glória, carregar a história de Troia, voltar para uma casa que já não o reconhece, enfrentar a consequência da violência que ajudou a criar. Sobreviver não é necessariamente uma recompensa, às vezes é uma responsabilidade. Os mortos deixam de carregar o peso da memória. Odisseu precisa continuar. Talvez ele seja o escolhido não por ser o mais justo, mas porque é aquele capaz de atravessar a contradição. É o herói culpado, vencedor e náufrago. Odisseu não recebe a vida como prêmio por sua pureza. Recebe a oportunidade, ou a obrigação, de voltar e reconstruir aquilo que ainda pode ser salvo. Então Odisseu estava realmente vivo? Seu corpo sim, mas talvez toda a viagem seja a tentativa de responder se um homem consegue atravessar uma guerra, perder tudo ao seu redor e ainda retornar verdadeiramente ao mundo humano. Odisseu não viaja apenas de Troia até Ítaca, mas viaja entre duas versões de si mesmo: o guerreiro que ajudou a destruir uma cidade e o homem que deseja voltar a ser pai, marido e rei. Para concluir essa travessia, precisa enfrentar monstros, deuses, tentações e mortos. Precisa esquecer o próprio nome, aprender a ser ninguém, chegar à sua casa como estrangeiro e ser reconhecido novamente por aqueles que ama. Talvez Ítaca não seja apenas o destino da viagem. Talvez seja aquilo que o impede de desaparecer completamente. A prova de que por baixo das máscaras, dos pecados, das perdas e das histórias inventadas, ainda existe alguém capaz de ser chamado pelo próprio nome. E talvez esse seja o verdadeiro sentido de A Odisseia. Não a história de um homem que simplesmente sobreviveu, mas a história de alguém que precisou descobrir por que ainda valia a pena viver. Porque no fim a pergunta não é apenas se Odisseu conseguiu voltar para casa. A pergunta é, depois de tudo que vivemos, de tudo que perdemos e de todas as pessoas que fomos obrigados a nos tornar, ainda existe dentro de nós alguém capaz de voltar? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se tiveram fôlego para chegar até aqui, muito obrigado. Espero que retornem em outros vídeos do nosso canal. Enfim, compartilhem com seus amigos, comentem, deixem aí as suas impressões sobre o que concordaram, sobre o que não concordaram, enfim, participem do canal. Vai ser sempre um prazer trocar ideia com vocês e conversar e aprender aí com todos vocês. É isso, um abraço e até a próxima.